Com Brasil e na TV aberta o programa NET Clube na TV. O seu programa de network e muita conexão. Nós estamos aqui toda semana e o nosso objetivo é entrevistar empresários, pessoas influentes na área empresarial, comercial, inclusive jurídica, para poder passar para vocês uma noção muito clara do que é o network de verdade. Eu estou aqui hoje com o Dr. Luiz Bianchini. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, Mazei? Dr. Luiz Alfredo Bianconi. Bianconi, desculpa. Imagina. Eu falei Bianchini. Isso, sem problema. Dr. Luiz Alfredo Bianconi é um advogado renomado de Alphaville. Ele era de São Paulo, inclusive, né? De São Paulo, estive aqui até 2018. E aí em 2018 eu me mudei para Alphaville, fui morar lá. E depois da pandemia, em 2020, aí no comecinho de 2021, eu levei meu escritório para lá. Você está há 35 anos já nessa área? É, quase, se contar o período de estágio e de formado, sim, eu tenho 33 anos de formado. Caramba! Com mais 3 anos de estágio, então eu tenho aí de atuação na vida jurídica aproximadamente 35, 36 anos. Eu tenho algumas perguntas bem claras para te fazer. Muito bom, vai ser um prazer. Principalmente, Luiz, com relação a esse judiciário que nós temos no Brasil, né? Tá bem estranho, não tá? Nós estamos vivendo uma era diferenciada, vamos dizer assim, né? Nós temos alguns... a história da, vamos dizer, jurídica do Brasil sempre teve altos e baixos, Sim. Mas hoje nós estamos vivendo momentos bastante diferenciados no âmbito do jurídico, âmbito jurídico, especialmente no do judiciário. Né? Existe uma questão muito importante que o judiciário é reconhecido como o pilar principal de um Estado democrático de direito. Sim. Então, o judiciário tem que ser totalmente imparcial, o judiciário tem que ser impessoal, né? Então, o judiciário tem sempre que tratar de ações pelo objeto da ação, pelo que se trata dentro da causa, pelo objeto da demanda, e não pela capa. Então, Sim. Hoje nós estamos vivenciando uma situação, um certo ativismo de uma parte do judiciário, né? Uma questão, muitas vezes, não muito imparcial em alguns posicionamentos. Então, essas questões realmente têm dado aí uma incomodada, vamos dizer assim, no mundo jurídico. Mas faz parte da... Você que está há muito tempo nessa área, você passou por diversas fases do judiciário no nosso Brasil, né? E eu quero te perguntar o seguinte, para o empresário, porque a gente sabe que está uma crise muito complicada no Brasil, Sim. Inadimplência está mais de 80%, os empresários estão fechando as portas, e ainda tem uma tal de reforma tributária que vem aí para poder massacrar os empresários de vez, né? O que você acha sobre isso? Me explica um pouco. Vamos lá. Ao longo da minha história, né, dentro da atuação jurídica, eu tive a oportunidade de vivenciar algumas fases, não só do judiciário, não só da esfera jurídica, mas também da esfera econômica, né, do país, política e tudo mais. Então eu me lembro quando eu estava no 3º ano, hoje ensino fundamental, né, naquela época primário, 3º, 4º ano, eu sempre gostei muito de política, não sou político, mas eu sempre gostei. Então eu já sabia o nome do presidente, né? Então eu já sabia pequenininho que ele chamava Ernesto Geisel, depois o outro chamava João Batista de Oliveira Figueiredo, né? E depois veio José Sarney, e eu sempre gostei muito desse acompanhamento, dessa questão política. Muito bem. Então, ao longo desse tempo, nós pudemos verificar que houve realmente uma mudança sensível no posicionamento, eu diria, até cultural da sociedade brasileira. Né? Houve uma mudança cultural da sociedade brasileira. Alguns valores que nós tínhamos no passado hoje já não são tão relevantes. Outros valores que talvez nós não dessemos tanta importância no passado hoje estão em destaque. Então, essas mudanças, essas nuances aí dentro dos períodos que nós passamos, sempre foram muito sensíveis, né? Eu vejo que hoje nós estamos aí vivendo, né, nessa questão, vamos dizer, da economia, né, jurídica, do mundo empresarial, um momento bastante complicado. Eu diria até que conturbado.
Vamos entrar um pouquinho no mérito de como um advogado hoje trabalha. A gente sabe que nós, do outro lado, como cliente, a gente só vai no dentista quando o dente dói. Com o advogado é a mesma coisa, né? É. Todo mundo gosta de procurar um advogado depois que o problema aparece. Exatamente. E eu sei que você se especializou na advocacia preventiva. Fala um pouquinho disso. Sim. Ao longo de todo esse tempo, o que nós verificamos é que o judiciário brasileiro, ele tem uma sistemática, uma estrutura que, por mais que haja boa vontade, que haja interesse, que haja dedicação dos profissionais que integram o judiciário hoje, existe uma defasagem. Sim. Né? Então, o judiciário hoje não tem o aparelho, vamos dizer, instrumental e o aparelho humano, né? Ele não tem a estrutura humana necessária para atender de uma maneira mais célere, de uma maneira efetiva, eficaz sim, porque os juízes se empenham muito, né? Os julgamentos são sempre muito voltados à implementação da justiça, mas existe aí uma deficiência temporal. Os processos demoram muito, processos complexos normalmente têm uma tramitação mais lenta. E quanto maior a crise no país, mais processos. Sim, porque né? quanto mais existe demanda do judiciário, mais o judiciário fica sobrecarregado. E ainda né? que a inteligência artificial tenha ajudado aí eles, hein? O maior consumidor do judiciário hoje são os entes públicos, são as fazendas públicas, né? São os entes públicos na cobrança de tributos, processos de execuções fiscais e muita coisa assim. Né? Medidas legais que muitas vezes infringem a Constituição exigem que o contribuinte vá buscar no judiciário o reconhecimento dos seus direitos, e isso também sobrecarrega o judiciário. Então, essas questões são muito delicadas e muito complexas, porque fazem com que o judiciário não consiga dar aquela resposta imediata que a sociedade espera e precisa na resolução de muitos problemas. Né? Então, ainda a gente tem no Brasil aqueles processos que duram eternidades, 30 anos, 40 anos, ainda tem isso? Já foram num número maior. Esses processos de décadas já foram em números muito maiores, mas ainda existe sim. Há processos, eu, por exemplo, já tive casos de passar de uma década um processo para poder resolver, né? Porque existe uma situação muito peculiar. Quando as partes estão dispostas a resolver uma demanda, e aí eu entro naquela seara que você comentou, que nós nos especializamos no preventivo, é sempre o ideal. Existe um ditado popular, né? Eu gosto muito de ditados populares, que diz que mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Sim, claro. Muitas vezes, isso infelizmente é uma realidade. Né? Em outras, não. Em outras, vale mais a demanda, porque o acordo vai ficar muito ruim e aí não dá para viabilizar. Mas acordo, eu sempre analisei a seguinte tese: o acordo, ele não é bom para ninguém, mas ele tem que existir. Ele não é bom para nenhuma das partes, porque nenhum tá feliz do jeito que estaria se tivesse ganho. O acordo mas o acordo é para encurtar caminho e resolver o problema. O acordo já pressupõe uma cessão mútua das duas partes, duas ou mais partes. Exatamente. Então sempre alguém vai ter que ceder. E muitas vezes as pessoas se sentem insatisfeitas por ter tido que ceder, porque entra aí o aspecto não só econômico, não só financeiro, patrimonial, mas entra o aspecto pessoal. Inclusive, muitas vezes Luiz, uma demanda... Tem empresas, desculpa te cortar, Não, imagina. é que senão eu vou esquecer esse raciocínio. Tem empresas hoje que compram demandas jurídicas, né? Elas compram como se estivesse comprando um precatório. Sim, um ativo, né? É um ativo. Ela faz uma análise daquele processo, que ela sabe que vai demorar 10 anos. Sim. Ela fala, olha, o processo você teria que ganhar R$1 milhão. Tá aqui 100 mil para você receber agora, passa para mim, não é assim? Isso é um mercado que vem crescendo ao longo do tempo. Mas isso acontece. há alguns anos atrás não existia. Não existia. Era bem menor, existia, viu, mas era uma quantidade, tímida, era uma dimensão muito menor. Sim. Hoje existem investidores, existem fundos, existem pessoas especializadas nisso, nessa aquisição de ativos. Você já vendeu algum? Vezes... Não, eu nunca vendi, porque, na verdade, o que eu faço? Eu oriento os meus clientes sempre no sentido de que, se vai haver uma demanda, ele tem que estar preparado para essa demanda. Sim. Né? Então, isso pode levar algum tempo, isso pode... Se dá para prevenir, ok, mas eu já tive casos que nós avaliamos, sim,
a possibilidade, clientes que quiseram e tiveram interesse em antecipar. Hoje em dia, a gente sabe que muitas empresas, elas têm patrimônio, mas não têm liquidez. E às vezes isso acaba resolvendo um problema de liquidez. Sem dúvida, né? Muitas vezes tem algumas demandas nas quais as empresas são credoras, que para elas é mais importante adiantar esse crédito, ainda que tenha um deságio, e aí essa antecipação gera um fluxo de caixa melhor e torna o negócio mais viável. Porque hoje nós temos, aproveitando o gancho aqui para falar, te responder uma pergunta que você me fez aí logo atrás, hoje um grande problema para os empresários é fluxo de caixa, é recurso. Então muitas empresas têm uma condição patrimonial muito estável, mas têm um problema financeiro, de fluxo financeiro muito baixo, ou às vezes até inexistente. Então são empresas que acabam precisando tomar crédito no mercado. Empresas antigas, vão a empresas de 30, 40, 50 anos, né? Empresas novas e empresas antigas. Então essa é uma situação muito delicada, que a reforma tributária vai impactar diretamente. Por quê? Porque a reforma tributária vai estabelecer uma nova ordem estrutural dentro da tributação brasileira. Vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta para entrar nesse tema reforma tributária. Perfeito. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Sejam todos bem-vindos e eu vou te apresentar quem é Carlos Mazei. Muita gente dessa geração não me conhece, então faço questão de mostrar um pouquinho da minha história que vocês vão ver agora. Vamos lá. Bom, ele é presidente da Associação Nacional dos Inventores e vai mostrar muitas novidades. Eu vou conversar com Carlos Mazei, por favor. Carlos Mazei. De inventor e louco, todo mundo tem um pouco. Por isso, eu quero conversar com ele, Marcelo Mansfield. Carlos Mazei. Zei, assim que fala, né, Carlos? Isso, tudo bom, Patrícia? Tudo bem? Você é curador do Museu... Invenções e presidente da Associação Nacional dos Inventores. Lá que a gente atende os inventores brasileiros e tem o único museu de invenções da América Latina. O único da América Latina. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human. Fazer parte do nosso clube é o Net Clube Alphaville, papai. Eu estou dentro. Vem você pra dentro. Você vê, eu tô recebendo o Tirulipa aqui, é um cara que só faz network aqui em Alphaville. Depois que ele veio pra cá, Network é comigo. estourou. Network Net é com Clube, ele. Network. E ele tá com a gente no Net Clube Alphaville, o Tiru. Net Clube Alphaville, vem com a gente. Tem que ir lá no circo, né? Se não for, só você não vai. Está no Imbi, o Circo do Tiru. Net Clube, Network, é com a gente. Cuida. Vem aqui com a gente. Vem. Ai, papai. Eu estou aqui hoje em mais um grande encontro de negócios do Net Clube Alphaville. Nós temos oportunidades e nós precisamos estar e frequentar ambientes como esse. E você que não está aqui, te convido a estar no próximo evento, porque nós sempre trazemos assuntos relevantes para você que é empresário. Mas o mais importante, pai, cuida dessas pessoas quando elas forem embora daqui.
Estamos com o programa NET Clube na TV. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Dr. Luiz Bianconi, Luiz Alfredo Bianconi, um advogado renomado de Alphaville. E a gente está batendo um papo aqui e eu tenho umas perguntas para te fazer com relação à reforma tributária. Vamos lá. Vamos lá. A gente sabe que um percentual muito grande de empresas e pessoas físicas não declaram imposto de renda, não pagam impostos. E o Brasil acabou pegando 6 impostos e transformando em 2. E esses 2 impostos é que vão vir de uma forma diferenciada, né? Vão ser na fonte. Explica um pouquinho isso, como é que vai ser. Mas aí, a reforma tributária no Brasil, o projeto de reforma, ele tem 3 pilares. Então, a reforma do consumo, que é essa que foi feita agora. A reforma da tributação sobre a renda, que iniciou sendo feita com a isenção de R$5.000, né, de quem ganha até R$5.000 ficar isento no imposto de renda, com aquela tributação dos 10% de quem recebe lucros e dividendos acima de R$50.000 por mês ou R$600.000 por ano. Então, esse é a segunda pilastra. E a terceira é a reforma previdenciária, que ainda está muito embrionária, ainda não foi feita como precisa ser feita. Então, o que nós temos agora, que deverá entrar em vigor efetivamente a partir de 1º de janeiro de 2027 e que vai ter um período de transição até final de 2032... Transição chama adaptação, né? É uma transição, porque uma parte do sistema tributário vai desaparecendo e a nova ordem vai entrando em vigor paulatinamente. Por quê? Porque foi uma ideia que se fez justamente para que haja uma adaptação não só do contribuinte, mas também dos entes tributantes, né? Para que não haja um impacto muito grande na própria arrecadação fiscal dos estados, municípios e da federação. Mas então, eu fiquei sabendo, por exemplo, se você tem um estabelecimento, você tem uma maquininha de cartão e o cliente vai passar no cartão R$1.000, você vai receber os R$1.000 menos 28%. Não é isso? Já no ato. Isso é um dos pontos da reforma tributária, que chama-se split payments, que é uma prática que já vem sendo adotada em outros países, né? Estados Unidos implementa. Pelo que eu soube, 2. Então, Itália e Ucrânia. A Itália implementa isso. Existe então, mas uma você vai para a Itália, o que acontece? O comerciante na Itália pergunta se você prefere pagar em dinheiro porque ele te dá um desconto. Então, para você não passar na maquininha. A verdade é que a tributação é sempre uma carga, é um peso para quem paga. A verdade é essa. Por mais, você pode ter uma carga menor, uma carga maior, mas dentro do contexto, ela nunca é vista com bons olhos pelo tributado. Principalmente, diga-se de passagem, que não são só esses impostos. Então, você fala assim, mas aí no Brasil inteiro só vai cobrar o split payment, mas nenhum. Pô, todo mundo vai adorar. É que o split payment não é o tributo em si. A carga tributária e o tributo estão especificados na reforma tributária. Nós vamos ter o ICMS e o ISS dando lugar ao IBS. Nós vamos ter o PIS e COFINS dando lugar ao CBS, e nós vamos também ter um outro imposto, que é o imposto seletivo, que vai abranger e vai tirar de cena o IPI. Então, na verdade, a ideia foi tentar simplificar o sistema. Mas é óbvio que dentro de um país que tem uma tradição tributária, ou seja, de imposição de carga tributária, que hoje a nossa carga tributária é uma das maiores do mundo. Sim. Né? Então, um país tem essa cultura, evidentemente, simplificação nunca vem sozinha. Então, óbvio que veio um objetivo, uma tentativa de aumentar a receita. De que maneira? Estabelecendo uma alíquota, no fundo, um pouco maior do que a que nós temos hoje. Ainda não há alíquotas definidas para esses tributos, então se fala entre 26,5% e 28%. E aí o que acontece? Essa situação está posta.
O split payment, ele na verdade, ele tem um reflexo dentro de um outro objetivo da reforma, que é tentar aniquilar a sonegação fiscal. Por quê? Porque a sonegação fiscal, aos olhos de quem tributa, ou seja, dos órgãos públicos, ela é prejudicial porque ela gera uma diminuição de receita. Sim. Na Itália, inclusive, era 90% de sonegação. Depois dessa medida, da implementação, medida, abaixou para 45, então, 48. E aqui, muito provavelmente, com o sistema de compensações. Então, dentro da cadeia, quem está antes da cadeia tributária, né? Quem está antes, precisa tomar cuidado, porque hoje em dia a gente fala de cadeia, sim, tem muito ente tributante aí merecendo ir para a cadeia, mas tudo bem. Então, o que acontece? Dentro desse sistema tributário, você vai ter como o ICMS, débito e crédito. Então, quem pagou aqui vai debitar na segunda fase, por exemplo, o intermediário vai debitar o que pagou antes, vai descreditar do que está pagando. Então, toda essa situação vai implementar essa possibilidade. Agora, o split payment, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o imposto seja pago, e aí tem um reflexo muito importante na vida de todas as empresas. Porque vai mudar não só o sistema, mas vai mudar a forma com que o empresário enxerga e gere o seu negócio. Porque exatamente o que você falou, quando alguém for pagar, automaticamente aquela alíquota tributária já vai ser aplicada e o valor do pagamento já vai direto para o caixa do governo. Isso vai gerar que reflexo? Quem hoje trabalha de certa maneira dentro de um fluxo de caixa que tem um mês e meio para recolher o tributo, não vai ter mais. Então, o importante é que o empresário esteja atento, porque a hora que esse split payment entrar em vigor, aquele fluxo de caixa que o empresário está acostumado a ter, sim, vai diminuir sobremaneira. E outra... desculpa, só para complementar, vai gerar uma dificuldade econômica e financeira brutal. E o que vai acontecer? As empresas vão acabar aumentando os preços, porque sabe que vai ter um débito, vai começar a girar mais dinheiro, papel, né? Porque as pessoas vão dar um desconto. Em vez de debitar 28%, eu te dou 10% de desconto, você paga em dinheiro, em vez de passar no cartão. Muitos países do mundo praticam isso, sim, né? Porque realmente é uma questão que está posta e as pessoas adotam todos os meios que devem ser lícitos, né? Não ilícitos, sim, porque adotar meio ilícito para diminuir carga tributária é um tiro na cabeça. Agora, Luiz, nem no vamos pé. Analisar o seguinte: se o dinheiro que a gente paga fossem feitas boas coisas, boas obras, todo mundo pagaria com gosto, como é feito nos Estados Unidos. Exatamente. Olha, eu tenho uma experiência, eu tenho várias, né? E eu não vou revelar aqui, evidentemente, quem é, mas por uma questão de sigilo profissional, né? Mas eu tive uma experiência, um caso que foi bastante importante. Foi uma pessoa que trabalhou muito tempo na área esportiva, na Holanda e na França. Então, quando ele teve uma necessidade, nós fizemos um trabalho e ele reportava que na Holanda ele chegou a pagar em torno de 50% do imposto de renda. Caramba. E na França ele chegou a pagar 52%. Né? E aí ele falava, mas tinha uma diferença. Eu pagava feliz, sorrindo, porque todas as necessidades que nós tínhamos eram colocadas pelo Estado. Isso não aconteceu agora, isso já faz alguns anos, tá? Mudou o governo, mudou a cabeça. Né? Eram colocadas pelo Estado de uma maneira com tanta eficiência que ele dizia, o que sobra para nós, 50% ou o restante, sobra líquido para nós usarmos para nós. Sim. E ele falou, aqui não, aqui eu vou te dar um exemplo, aqui você compra um carro. Você paga 2 carros. Você paga um para a montadora, um para... Se você financiar, você paga 3. Você paga 3 ou 4. Então, o que acontece? Esse é um grande problema. Né? A entrega estatal dos serviços públicos estatais é muito ruim, é muito ineficiente. E aí o que acontece? Você gera uma insatisfação ainda maior, porque o empresário paga todos os tributos e aí ele começa a repagar
de uma segunda vez o que ele já pagou. Então ele é obrigado a dar plano de saúde para o funcionário, vale refeição, vale transporte. Agora a NR1 impõe que ele tenha e que ele disponha também de recursos para cuidar da estabilidade emocional dos funcionários. Ou seja, cada vez mais o empresário paga tributos de uma ordem mais elevada e, por outro lado, recebe uma carga de responsabilidade dobrada. Ou seja, cada vez maior. Então isso faz com que o empresário fique, de certa maneira, prejudicado em quê? No investimento no negócio, na modernização dos equipamentos, da linha de produção, na melhoria técnica, da capacidade técnica dos funcionários, colaboradores. Ou seja, ele deixa de investir no negócio para poder, eventualmente, ter uma situação que ele é obrigado a pagar impostos, que ele é obrigado a pagar obrigações trabalhistas. Doutor Luiz, me fala uma coisa. Eu quero saber o que seu escritório de advocacia pode fazer pelo cliente e qual a expertise que você tem para o meio empresarial. Vamos lá. Bom, desde o início do escritório, a nossa proposta foi sempre trabalhar dentro de um critério de parceria com os nossos clientes. Então, estar ao lado do cliente e auxiliá-lo nas demandas que ele tiver dentro da advocacia empresarial, que é a nossa expertise. É caro te contratar? Não, não é caro me contratar. O que eu preciso colocar é que eu tenho uma qualidade técnica, eu tenho uma equipe de alta qualidade, de alta performance, e isso agrega um custo. Né? A correlação da entrega com o custo é proporcional. Competência custa caro. Então, nós temos um perfil de trabalho sempre no sentido de entregar o melhor produto. Sabe qual o que é melhor o exemplo que eu dou? Um habeas corpus pode sair de graça, como pode custar $1 milhão. Exatamente. Né? Depende de quem. Exatamente. Qualquer cidadão pode redigir um HC, pedir um HC para outro cidadão tentar libertar ele da cadeia. Sim, qualquer um. Isso é de graça. Agora, você contratar um bom advogado, você ter um bom amparo jurídico, pode custar bem caro. Eu costumo dizer o seguinte, Mazei, você tem a segurança que você precisa, dependendo de quem você está contratando. Existem profissionais de alta qualidade, de média qualidade, de baixa qualidade. E aí, se você procurar por preço, você vai sempre correr o risco de estar fazendo a opção, não a melhor opção, uma opção que não vai te atender no que você precisa. E isso é muito arriscado, por quê? Porque se você consegue resolver preventivamente o seu problema, você resolve mais rápido, elimina aquela preocupação, aquela dor de cabeça por um custo menor. Se você vai resolver lá na frente com um problema já superdimensionado, vai te dar mais dor de cabeça, mais trabalho, vai demandar mais tempo e vai custar mais caro. Você é um advogado que gosta de fazer acordos ou você vai até o fim da discussão? Eu faço as duas coisas. Eu trabalho para satisfazer o meu cliente da maneira mais ágil que eu puder. Se for viável e bom para o meu cliente, aos olhos, juridicamente falando, aos meus olhos técnicos, e satisfizer o cliente, eu estou sempre à disposição de fazer um acordo com a parte contrária. Se o cliente não se sentir confortável e se o cliente eventualmente entender que aquele acordo não é bom para ele, nós vamos com o cliente até o fim da linha. Nosso perfil é esse. Doutor Luiz, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa. Nós vamos deixar no vídeo aqui os seus contatos, Instagram. E, gente, é o seguinte, vocês sabem que o Net Club, ele é um clube de negócios voltado aos empresários, a um ecossistema que a gente, através da união, consegue fazer muita coisa, né, Luiz? Claro. O Luiz está com a gente já há um tempo lá no Net Club e sabe que funciona, né? Fantástico, ambiente maravilhoso, super fraternal, um ambiente de bons negócios, um ambiente de bons contatos, de uma energia, assim, espetacular. Eu recomendo totalmente, eu sou um fã do Net Club. Ótimo, seu. Obrigado, meu amigo. Parabéns e obrigado pela oportunidade. Na próxima semana voltamos com o Net Club na TV. Até breve.